Boa tarde. Neste trabalho do pré-modernismo, eu decidi trabalhar com o eixo da presença do negro dentro dos contos. Os contos que eu escolhi são Canaã, O Triste Fim, de Policarpo Quaresma e O Negro Bonifácio. Dentro das duas primeiras obras, ou seja, Canaã e O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, se considera que essas obras reproduzem os valores da sociedade da época. Os negros, nessas obras, assumem uma posição de subalternidade em relação aos brancos. E a maioria dos personagens que aparecem não apresentam nenhum tipo de relevância, seja social, cultural, econômica e, em alguns casos, também moral. O sistema hierárquico que categoriza as classes sociais como origem familiar, educação formal, ainda estava ancorado na ideia de inferioridade das raças, na qual a posição na pirâmide social estava intimamente relacionada à sua condição racial, em que os brancos assumiam a liderança e os negros, na grande maioria pobres, assumiam uma posição inferior. Dentro da obra Canaã, nas primeiras páginas do livro, se apresentam as duas personagens, que são os dois alemães, Milkau e Lenz, que estão recém-chegados do seu país, a cidade do Cachoeiro, no Espírito Santo, e são os primeiros contatos dos dois com o Brasil rural. O diálogo ocupa quase todo o capítulo, onde Milkau discorda com Lenz sobre a classificação de raças inferiores e superiores, enquanto Lenz considerava que os negros eram inferiores e incapazes. E à medida que os personagens nativos aparecem dentro da obra, as fendas sociais vão sendo expostas e sinalizam para a necessidade de mudança na sociedade brasileira. Eu escolhi um trecho da obra que diz: passado algum tempo, Lenz exprimiu alto o que ia pensando. Não é possível haver civilização nesse país. A terra só por si, com esta violência, esta exuberância, é um embaraço imenso. Ora, interrompeu Milkau. Tu sabes bem como se tem vencido aqui a natureza, como o homem vai triunfando, mas o que se tem feito quase nada, e ainda assim é o esforço do europeu. O homem brasileiro não é um fator do progresso, é um híbrido. E a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. Ao se comparar o lugar que ocupam os brancos e os negros dentro da obra de Canaã, se pode perceber um contraste. Os brancos vivem em condição de um conforto relativo e são, por exemplo, pequenos comerciantes, juristas, famílias que estão bem relacionadas. E por outro lado, o negro ocupam lugares de subalternidade e são descritos de uma forma também despreciativa. O mestiço, ainda que assumam cargos inferiores aos dos brancos, conseguem postos de trabalho com um pouco mais de prestígio que os negros. Por exemplo, outro trecho que eu escolhi para exemplificar isto: os dois jovens soldados negros que tomavam conta da prisão de Cachoeiro na noite da fuga de uma prisioneira. Em outro, também aparece, por exemplo, o soldado descrito como um mulato moço vestido de soldado. O narrador se refere aos personagens como negros, pretos ou mulatos, também em muitos casos aparecem como cafuso. E nesse caso se pode ver, não é? Como o negro nem sempre dentro da obra tem um nome, porque a figura do negro não tem prestígio como a figura do branco. Dentro do conto do Triste Fim de Policarpo Quaresma,
Também no desenrolar da história aparecem muitos personagens negros e a maioria dos personagens dentro do enredo não são muito importantes, somente que aparecem em circunstâncias isoladas e não têm uma continuidade dentro da obra. A exceção disto é unicamente a personagem do Ricardo, coração dos outros, que faz uma descrição de como é ele. Diz que um senhor baixo, magro, olhos pequenos, testa diminuta que sumia no cabelo áspero, forçando a fisionomia miúda e muda. Também o Ricardo é uma personagem negra que aparece dentro da obra do Triste Fins de Policarpo Quaresma, e igual que na obra Angicanã, a figura do negro tampouco tem muita relevância, e não acontece o mesmo com a figura do branco. E por último, dentro do conto, o negro Bonifácio, a figura do negro já é uma figura destacada e presente, que se encontra dentro da literatura gauchesca. Se apresenta o negro como um campeiro tipificado e engrandecido, o que não é comum, pois os papéis do homem de cor nesses textos são quase sempre secundários. É muito significativo que ele possua ao mesmo tempo características que o aproximam do herói mitificado e traços de vilão, o que relativiza o mito tradicional. Escolhi um trecho que eu vou ler. Diz: Eta negro pachola, de chapéu de aba larga, botado no cocoruto da cabeça e preso num barbicacho de borlas morrudas, passado pelo nariz, no pescoço um lenço colorado, com um nó republicano, na cintura um tirador de couro de lontra, debruado de tafetá azul e mais cheio de cortados do que manchas tem um boi salino, e na cintura, atravessado com entono, uma fação de 3 pomos de conta. Na pabulagem andava sozinho, quando falava era alto e grosso e sem olhar para ninguém. Era um governo, o negro. Bom, muito bem, estas são as 3 obras escolhidas e eu tentei refletir sobre como é que o negro aparece dentro de cada uma das obras e espero que o trabalho seja bem compreendido. Até logo.